Olá, começa agora, Brasília Já. As notícias do poder e os bastidores da política. O que a pesquisa Datafolha deste final de semana revela sobre o Brasil? Começa agora, JBR News. A semana começa com muitas informações, né, Rodolfo? Tanto do ponto de vista econômico quanto político, mas em especial sobre o que revela essa pesquisa. O Datafolha é um instituto sério e nós gostamos sempre de frisar que todas as pesquisas são uma amostra. É um pedaço da população que é pesquisada e é um retrato de momento, que não significa que é uma definição de futuro. Porém, mostra como o brasileiro, de modo geral, está pensando hoje. E é isso que a gente vai trazer para você, em especial com relação à economia e, claro, à política. E aí, Rodolfo, o que te chamou a atenção nessa pesquisa? Pois é, o Datafolha vem fazendo, né, sempre essa pesquisa dos primeiros 90 dias dos governos, né? O que permite, então, que se faça uma comparação de como a população enxerga esses desempenhos. Então, o que essa pesquisa revela? Ela revela, se comparados os três governos Lula, né, os dois anteriores e esse agora, o pior desempenho do presidente comparado com os outros dois, né? Então o Lula tem 38% de bom e ótimo, 30% de regular e 29% de ruim e péssimo. A aprovação que ele tinha no início de 2003, no primeiro governo, era 43%, né? E no segundo governo dele isso chegou a ser mais ainda, 47%. Então o Lula, comparado com o Lula, pior dos três. E o interessante, porque a gente está começando com a parte política, mas nós vamos para a economia, porque a política e a economia estão muito ligadas. Esses 38% demonstram uma desidratação muito acentuada do presidente pelo período de governo que ele está. E se imaginava, alguns analistas políticos já falavam disso, que se o presidente não conseguisse fazer as entregas que foram prometidas na campanha, isso viria. Mas viria no segundo semestre deste ano. Então, o primeiro trimestre de 2023, com estes números, mostram que a lua de mel, podemos dizer assim, com o presidente eleito, já está no final, se é que não acabou. E o presidente precisa olhar esses números com muita atenção, porque essa desidratação rápida da sua imagem pode inverter o processo, se realmente ele não conseguir dar o resultado que foi prometido durante a campanha. Sem dúvida, né? Então, o que acontece? A gente precisa lembrar as circunstâncias todas, né? Então, foi a eleição mais apertada da história, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro foi muito pequena. Se comparado com os primeiros 90 dias do Bolsonaro, Lula teve ali uma pequena vantagem. Os números não são muito diferentes, mas teve uma pequena vantagem porque o bom e ótimo do Bolsonaro era 32%, ele está com 38%. E o ruim e péssimo, 29%, praticamente a mesma coisa, né? Até porque tem aquele número a margem de erro e tal. Então, o que acontece hoje? De acordo com informações aí de como isso foi avaliado pelo próprio governo, as informações de que o governo acha que a avaliação ela está próxima da realidade mesmo. O próprio governo avalia que as coisas talvez sejam essas mesmas. O próprio Lula tem uma certa angústia e reconhece que talvez não tenha feito as entregas todas que ele gostaria de ter feito, avalia que nesse primeiro momento, o governo o que fez foi recompor programas anteriores que estavam descontinuados, Bolsa Família, etc., e que agora, nesse próximo momento, tem que começar a trazer coisas novas, programas novos, mirando principalmente esse meião, que são os 30% que consideram um governo regular, ou seja, nem ótimo e bom,
nem ruim e péssimo, que essa é a turma a ser conquistada, e o governo avalia essa turma está principalmente na classe média. E a gente falava aqui ainda no ano passado, durante a campanha, que o grande eleitor de 2022 era a economia, e ela está se confirmando no ano de 23, ou seja, quem vai definir o sucesso ou o fracasso do governo se chama economia. E aí agora o que mais assusta é algumas promessas que não foram entregues e também situações que não foram mudadas. Por exemplo, o desemprego. O Lula sempre teve uma imagem muito ligada ao mundo trabalhista. Então imaginava-se que com a chegada do Lula, até por esse recall dos seus primeiros governos, a questão do desemprego no Brasil melhoraria e, na verdade, o desemprego continua em alta. O Lula resolveu fazer uma promessa que era muito arriscada, nós falamos isso, de que o povo poderia voltar a comer carne, falou até da picanha, e hoje a gente tem um número que revela que o brasileiro nunca consumiu tão pouca carne bovina nos últimos 20 anos, portanto está se comendo menos carne que nos governos anteriores. Então isso toca diretamente a vida do cidadão e reflete na questão da aprovação. É isso, né? Claro, isso vai gerando uma frustração, né? Tem alguns dados aí que talvez apontem para possibilidades aí de reversão no futuro, né? Por exemplo, um dado que saiu, que foi divulgado agora hoje, mais recentemente aí, que está dentro dessa mesma pesquisa, é de que 80% dos entrevistados consideram que o Lula está certo na crítica que ele faz sobre a taxa de juros. E o Lula tem dito que a economia não retorna porque essa taxa é muito alta, ela está reprimindo a possibilidade de crescimento. E a população, pelo visto, concorda com o Lula nesse ponto. Então, quer dizer, são realmente desafios que precisam agora vir a ser levados adiante nessa segunda etapa do governo após os 90 dias, para que as entregas agora cheguem a essa população que não é nem barro nem tijolo, ou seja, que não acha nem que o governo é horrível, nem que acha que o governo é maravilhoso. Essa é a turma a ser conquistada e, como o Alexandre estava dizendo, isso tem muito a ver com a economia. Exatamente, e aqui a gente vai continuar essa semana, que está só iniciando, porque tem muitos assuntos aí pela frente previstos aqui na Capital Federal. Agradecemos hoje a sua audiência. É isso aí, gente, até amanhã então. E lembre sempre, dê um like. Isso aí, um abraço.